Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos, a mais uma aula de Estatística Aplicada à Educação. Aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tipo de tabela específica que é a tabela de distribuição de frequência. Então na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre o que é uma tabela, para que ela serve e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente dessa tabela de distribuição de frequência para entender por que essa tabela existe, qual é a intenção dela, certo? Bom, então quando a gente trabalha com um número grande de dados, é conveniente organizá-los e resumi-los em uma tabela, né? Então essa é a função de uma tabela. A tabela de distribuição de frequências, ela também cumpre com esse papel, certo? E em determinadas situações, ela vai nos mostrar a frequência de um fenômeno, certo? Então, por meio dessa tabela, é possível listarmos os valores de dados. Eles podem ser listados individualmente ou em um intervalo, certo? E suas correspondentes frequências, de forma ordenada em linhas ou colunas, tá? Geralmente, a gente ordena ela em linhas, tá bom? Então, vamos começar aí por um exemplo, tá? Então, aqui, ó, a seguir constam as notas obtidas por 30 alunos em uma prova, tá? Então, aqui, ó, a gente tem notas que variam de 20 a 50, certo? Então, ó, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 35, certo? E aí, vocês separaram que tem notas que são individuais, né? O 20, o 30, por exemplo, que repetiu 5 vezes, o 35 que está repetindo 6 vezes, o 40 que está repetindo 8 vezes, o 45 que está repetindo 4 vezes e o 50 que está repetindo mais 5 vezes, certo? No total, então, eu tenho 30 notas que são de 30 alunos, certo? Se eu agrupar essas notas em uma distribuição de frequência, olha como que ela vai ficar. Assim, certo? Então, essa tabela inteira... Deixa eu pegar uma canetinha. Então, essa tabela inteira, ela foi dividida, ela foi reorganizada dessa forma, certo? Então, o que significa? Ó, aqui eu tenho a nota 20. Ela tem que frequência na minha tabela? 1. Por quê? Porque ela aparece apenas uma vez. Aí eu venho aqui, ó, a nota 30. Ela aparece quantas vezes na minha tabela? 5. Se eu voltar lá, ó, 30 aparece 5 vezes, certo? Aí vamos pensar aqui, ó, a nota 40. Quantas vezes? 9. Então eu volto aqui. A nota 40 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, certo? E assim por diante. Então, dessa forma, eu consegui representar a frequência absoluta dessas notas na minha tabela, certo? E a partir disso eu consigo ver qual nota aparece mais, qual nota aparece menos, se as notas estão mais altas ou se as notas estão mais baixas, certo? Aqui eu reparei, ó, aqui a gente consegue reparar facilmente que a maioria das notas se concentram acima de 40, certo? Então, com isso, eu vou interpretando os meus dados, nesse caso, que são as notas de uma turma, certo? Por que esses dados são considerados de frequência discreta? Porque lembra que quando eu tenho um dado discreto, quer dizer que eu não tenho uma continuidade. Então, essa nota, ela ia de 5 em 5. Então, ela podia ser 20,
ela podia ser 25, ela podia ser 30, 35 e assim por diante. Ela não poderia ser 22, por exemplo, tá? Então, eu não precisei colocar um intervalo, por exemplo, de 20 a 30. Por quê? Porque não existe essa continuidade. A nota é 20 ou 30, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma distribuição de frequência direta por esse motivo, discreta por esse motivo. Mas nem sempre os dados serão assim, certo? Uma outra coisa, por que aqui foi muito fácil enxergar e contar os números? Porque vocês perceberam que os números aqui eles já estão em ordem crescente de classificação? Eu comecei da menor nota e fui parar na maior nota, certo? Então ficou fácil enxergar, porque eu já tenho uma organização dos meus dados, ok? Então, com isso ficou fácil construir a minha tabela de distribuição de frequências, certo? Então, nessa primeira parte do vídeo, era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu vou dividir em algumas partes para ficar menos maçante, ok? Até o próximo vídeo.